Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia! É com muita alegria que acolhemos cada um de vocês nesse território eucarístico, aqui na Chácara de Santa Cruz, na sede da comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Você que está em casa também, para viver um dia todo especial. Esse dia que o Senhor preparou para todos nós, uma quinta-feira de adoração, onde vamos mergulhar na vida, no carisma e no legado desse grande santo, desse imitador de Cristo, que é São Pio de Pietrelcina. Estamos aqui com uma relíquia de primeiro grau, vieram direto do Vicariato de Roma, da causa dos santos, para o movimento dos filhos espirituais de Padre Pio, que são 5 fios de cabelo. Uma relíquia essa, que é uma relíquia peregrina, está peregrinando nas 270 dioceses do Brasil. Eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para ele. Padre Pio! Ele quis estar conosco nessa quinta-feira de adoração. Você que está em casa também, você poderia estar em qualquer outra parte do mundo, mas quis Deus que você estivesse acompanhando pelo sistema de comunicação da Canção Nova, essa quinta-feira de adoração, que vamos estar mergulhando nessa espiritualidade própria da vida, dos carismas e do legado desse grande santo da nossa igreja, que é São Pio de Pietrelcina. Quero me apresentar, meu nome é Rogério Melo, hoje estou na coordenação nacional do movimento dos filhos espirituais de Padre Pio, esse movimento que nasceu há 5 anos atrás e nasceu com um único objetivo, de propagar, de levar a devoção de São Padre Pio aos 4 cantos do Brasil. E a gente vem notando essa confirmação do próprio santo. E aqui é uma confirmação. Pelo 4º ano consecutivo, numa quinta-feira de adoração, estamos realizando esse encontro, onde cada um de vocês que estão aqui na chácara estão representando dezenas, centenas, milhares de devotos do Brasil todo. Chegamos aqui depois de 5 anos, depois de visitarmos 44 dioceses. E eu quero trazer em meu coração, eu quero externar esse agradecimento. Em primeiro lugar, ao Padre Wagner, representando toda a comunidade Canção Nova, a Luzia e o Eto. Ontem mesmo estive junto ao corpo ali de Monsenhor Jonas, rezando por cada um de vocês que estão aqui hoje na chácara e por você que está em casa assistindo também, colocando cada um de vocês na presença de Deus e que Ele interceda. Monsenhor Jonas também tinha uma devoção particular de São Padre Pio. Era um filho espiritual de Padre Pio. E quantas vezes eu não ouvi nas pregações do Monsenhor Jonas aqui, ele falando de Padre Pio. Padre Léo também falando. E essas pessoas foram que me animaram. Há 18 anos, hoje, sou filho espiritual de Padre Pio. Há 18 anos, Padre Pio veio me lapidando, me formando, para hoje eu ser um custodiador de uma relíquia. Imagine, um leigo casado, pai de 3 filhos, minha esposa está ali, Elisângela, tenho 3 filhos, Vitor Hugo, Maria Clara e Ana Júlia, e hoje sou esse peregrino. Me chamam de apóstolo de Padre Pio, imagina aí, visitando aí os 4 cantos do Brasil. E hoje nós estamos aqui reunidos para um revigoramento, para uma restauração, para que a gente possa sair daqui abastecido para mais um ano de peregrinação, para mais um ano de levar a espiritualidade e a devoção desse santo aos 4 cantos do Brasil. Eu quero trazer presente aqui também, em memória, 2 padres que nós perdemos recentemente e que fez muito bem e agora está fazendo muito bem, intercedendo aos céus
pelo movimento dos filhos espirituais de Padre Pio, por cada um de vocês, devotos e filhos de Padre Pio. O padre Cleito Laiker, pároco da paróquia São Padre Pio, em Marituba, na Arquidiocese de Belém, que nos deixou no dia 19 de maio desse ano, né? É uma morte súbita, de repente, ele foi dormir e não se acordou mais, mas a gente sabe, 42 anos ele nos deixou, e um grande animador do movimento dos filhos espirituais de Padre Pio na região norte. Então nós queremos, nessa quinta-feira de adoração, tudo que vai acontecer aqui, a gente trazer memória a ele. E também o nosso cofundador do movimento dos filhos espirituais de Padre Pio, que nos deixou há 45 dias, o padre Frei Diogo Luiz Fuiten, o Frei Diogo, que nos deixou no dia 3 de agosto de 2025. E com certeza, como ele era 2 grandes filhos de Padre Pio, eles também vão imitar Padre Pio. Padre Pio, em vida, ele falou que quando morresse, ia fazer mais barulho morto do que vivo. E os seus filhos também fazem barulho no céu. Uma salva de palmas para ele e para todos nós que estamos aqui. Quero deixar também registrado a presença dos sacerdotes que vão estar também conosco nessa quinta-feira de adoração. O padre Donizete Brito, ao nosso muito obrigado da Diocese de Guaxupé, pároco da Basílica Nossa Senhora da Saúde, e o padre Fernando Alves, é o pároco da primeira paróquia do mundo dedicada a São Padre Pio, está na Arquidiocese de Brasília. Nosso muito obrigado a vocês. Amados, esse primeiro momento vamos nos aprofundar na vida, no carisma e no legado próprio de São Pio de Pieltrelcina. E eu gostaria que vocês pudessem pegar as Sagradas Escrituras, a Bíblia, tá? E ir lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Quem não trouxe a sua Bíblia tem a oportunidade, aqui a loja do Davi do lado, depois do intervalo, vai lá, está com a promoção de Bíblia. Hoje nós estamos no mês de setembro, mês das Sagradas Escrituras. Não perca essa oportunidade, porque devotos e filhos espirituais de Padre Pio, que não tem uma Bíblia rabiscada, rezada, meditada e lida, é um mentiroso, não é um devoto e não é um filho espiritual. Padre Pio, em suas cartas, que ele deixou mais de 3 milhões de cartas escritas, está lá numa sala, no convento Nossa Senhora das Graças, em São Giovanni Rotondo, lá tem 3 milhões de cartas. Cada carta daquela tem citações bíblicas. Era um homem que verdadeiramente vivia o Evangelho, não só em palavras, em escritas, mas na sua vida. E nós devemos ser esses imitadores dele. É essa a noção que nós devemos conhecer bem a vida dos santos e santas da nossa igreja, para que nós possamos ser novos santos e santas. Amém? Vamos lá, em Romanos capítulo 8, versículo 28. O Senhor nos fala assim no dia de hoje. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos, segundo os seus desígnios, o que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. E aos que predestinou também, os chamou, e aos que os chamou também, os justificou, e aos que justificou também os glorificou. Palavra do Senhor. Beije a sua Bíblia.
e dê uma salva de palmas à palavra de Deus. Por que beijamos nossa Bíblia, as Sagradas Escrituras? Porque a palavra, o verbo se fez carne. Em alguma tradição, algumas traduções, chama-se a palavra se fez carne. Quem é a palavra? É o verbo é a palavra. Quem é essa carne? É Jesus. Então eu não posso dizer que amo Jesus e não amo a palavra de Deus. Eu não posso dizer que conheço Jesus e não conheço um versículo da Bíblia. Eu serei um mentiroso. É por isso que um belo dia um padre falou: tome vergonha na cara, compre a sua Bíblia. Esse homem está aqui, está semeado nesse território. Monsenhor Jonas da Bíblia. Vocês conhecem como Monsenhor Jonas Abib, mas o Rogério, há 19 anos atrás, conheceu ele e titulou ele de Monsenhor Jonas da Bíblia. Porque foi o primeiro padre na nossa igreja que me pediu para me tomar vergonha na cara e comprar uma Bíblia. E ler essa Bíblia, e rezar com essa Bíblia. É por isso que hoje eu amo a palavra de Deus. E eu queria que cada um de vocês também saísse daqui hoje amando, rezando com essa palavra, para que nós possamos ser verdadeiros devotos e filhos de Padre Pio, para que nós possamos testemunhar essa palavra na nossa paróquia, na nossa capela, no nosso trabalho, na nossa família. Amém? Amados, essa palavra nos mostra que o Santo dos Santos, que hoje todas as igrejas, todas as capelas do Brasil param para adorá-lo, que é Jesus. Mas também mostra aquelas pessoas igual a nós, que a igreja intitula de santos e santas de Deus, que são verdadeiros imitadores de Cristo, de Jesus, em vida, e que a igreja coloca aqui nos altares, homens e mulheres, bispos, papas, doutores da igreja, religiosos, pai de família, mãe de família. Agora dia 7 de setembro, um jovem, Carlos Acutis. Hoje a nossa igreja tem 20 mil santos, homens e mulheres que viveram igual a nós, mas que lutaram contra o pecado, até o último dia de sua vida. E aqui nós vamos destacar nessa quinta-feira de adoração, um desses 20 mil santos. Francesco Forgione, Padre Pio de Pietrelcina. Nasceu no dia 25 de maio de 1887, em uma cidadezinha no sudoeste da Itália, Pietrelcina, cidadezinha de 3.000 habitantes. Nós que moramos aqui em Cachoeira Paulista, aqui no Vale do Paraíba, quando nós estamos vindo da Dutra, do aeroporto de São Paulo para cá, a gente passa em uma cidadezinha que sempre eu olho e digo assim: olha aqui a nossa Pietrelcina. É Canas, uma cidadezinha aqui do lado, 3.000, 4.000 habitantes. Ali nasceu, numa cidade igual a essa, Francesco Forgione, Padre Pio. Com um dia de vida foi batizado na capelinha ao lado da sua casa. Sua mãe, Maria Núncia, conhecida carinhosamente por Padre Pio e pelos seus devotos e filhos espirituais, por Mama Pepa. Muito devota, recitava sempre o Santo Terço ao redor da mesa nas refeições. Olha a importância de nós, papai, mamãe, titio, titia, de testemunhar nossa fé. Se nós queremos verdadeiramente gerar santos dentro da nossa família, na nossa casa, devemos ser santos e santas
de Deus. Assim a família de Padre Pio demonstra. Uma família humilde, simples, tinha uma pequena propriedade, ali criava, ali plantava para se manter. E ali geraram um grande santo da nossa igreja, que nós vamos conhecer hoje. Em 1910, Padre Pio é ordenado presbítero, sacerdote. Em 1910 ele começou a atrair para Deus muitas pessoas. E principalmente através das confissões, através das celebrações eucarísticas. Em cada gesto litúrgico, Padre Pio impregnava um amor imensurável, que as pessoas saíam da missa celebrada por Padre Pio contagiados para serem verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Aí está, porque o próprio santo escolheu uma quinta-feira de adoração para nos reunirmos aqui na chácara de Santa Cruz, aqui na comunidade Canção Nova. Filho e devoto de Padre Pio, que não é um adorador em espírito e em verdade, é um mentiroso. Se você se intitula devoto ou filho de Padre Pio, mas ainda não tem sua hora semanalmente para adorar, para colocar seu joelho diante do Santo dos Santos, que é Jesus, na Eucaristia, comece a partir de hoje. Hoje é um dia propício para que a gente possa fazer esse caminhar de viver uma vida eucarística e verdadeiros adoradores. Em 1910 ele começou a atrair essas pessoas, principalmente nas confissões. Padre Pio ficava de 10 a 12 horas no confessionário. Recebia cerca de 200 a 250 pessoas por dia. Isso eu gostaria, o Padre Fernando vai vir para fazer o segundo momento da tarde, eu gostaria que ele respondesse quantos peregrinos, quantos fiéis ele atende por dia em um mutirão de confissão. Porque se a gente for pensar, é algo sobrenatural de um sacerdote, de um padre, acolher em confissão 250 pessoas por dia. Quando a gente vai falando da vida de Padre Pio, parece que o sobrenatural fica simples para ele. Porque dentro da vida dele existia, na história da sua vida, existe várias cenas de um mundo sobrenatural. Que ele vivia nesse ordinário que nós vivemos, na simplicidade. Padre Pio foi assim na sua vida. Nas confissões, nas orientações espirituais, nos ensinamentos que esse sacerdote passava, direcionava a seus filhos espirituais. Não entrava só no ouvido e saía no outro, não. Entrava no ouvido e ia direto para o coração. Era um verdadeiro batismo no Espírito Santo. Aqueles fiéis, aqueles peregrinos, verdadeiramente assumia o ensinamento desse sacerdote, a orientação, o direcionamento que Padre Pio dava a eles. E eles mudavam de vida. Ladrões paravam de roubar. Homens adúlteros paravam de adulterar. Mulheres que tinham vida dupla paravam de viver essa vida e viviam uma vida em Deus. E essas pessoas, Padre Pio começou a chamá-las de filhos e filhas espirituais. E aqui está a nossa grande sorte, porque esses filhos espirituais não ficaram só em 1910, em 1920 ou em 1930,
que ali ele acolheu os primeiros filhos, Emanuel Brunato, Rafaela Serazzi, Maria Gargani e Cleonice Morgatti. Não. Antes de Padre Pio morrer, em 23 de setembro de 1968, ele falou que ia fazer mais barulho morto do que vivo. Se ele conseguia levar Jesus a tantas pessoas em vida, imagine quando ele tivesse, junto com a Trindade Santa, junto com a Madonna, Nossa Senhora, e junto com o seu anjo da guarda. É por isso que hoje, você que está em casa, você que está aqui hoje, são chamados a ser filhos e filhas espirituais de Padre Pio. Eu gostaria que vocês dessem uma calorosa salva de palmas para ele. Padre Pio! É ele que te atraiu aqui. Quis Deus que você viesse hoje para cá. Mas quis Padre Pio também, por intermédio dele, ele te atraiu. E eu lhe digo uma coisa, assim como ele adentrou a minha vida há 18 anos atrás, e não me deixa mais sossegado, não me deixa. É uma contínua conversão, é um contínuo desejo de ser melhor para Deus, de viver mais a evangelização, de propagar mais o evangelho. Assim ele vai fazer em vossas vidas. E a grande graça, Padre Pio falou também, que quando ele acolhe um filho espiritual, ele não acolhe só o filho, ele acolhe toda a família. A tua família também está sendo acolhida no dia de hoje. Uma salva de palmas para ele, Padre Pio! É assim, Padre Pio é esse, que começou a atrair pessoas. Essas pessoas eram dirigidas por ele. E uma coisa que ficou bem clara na vida de Padre Pio, ele nunca atraía para ele, ele sempre atraía para Cristo. Ele foi um grande, verdadeiro humilde, um jumentinho de Jesus. Ele amou tanto a Cristo, ele amou, encarnou Cristo em sua vida, ao ponto que ser esse modelo de vida sacerdotal, e em seu corpo ficou marcados os estigmas, as chagas que Jesus recebeu na cruz. Padre Pio viveu com elas 58 anos. Em 1910, aparecem as primeiras chagas invisíveis nas mãos, nos pés e do lado do peito. Apenas uma mancha vermelha, mas que ardia dentro dele imensuravelmente. Isso um relato que ele escreveu uma carta ao seu diretor espiritual, Padre Benedito. E depois de 8 anos, essas chagas invisíveis veio à tona e se tornavam visíveis em 1918. E essas chagas ficou no corpo de Padre Pio por 50 anos, até o ano que ele faleceu, em 1968. Por 50 anos jorravam sangue daquelas feridas, das mãos, dos pés e do lado do peito. A medicina até hoje não sabe comprovar como o ser humano perdeu tanto sangue e não morreu. Não pegou uma anemia. Às vezes a gente vai no médico, a gente não tem nenhum ferimento. O médico atesta, está anêmico. Como é que um homem
viveu 50 anos perdendo sangue. Laudos de médicos afirmam que era mais ou menos 1 litro de sangue por dia que ele perdia. Imaginem, faça o cálculo, 365 dias vezes 50 anos. Quantos litros de sangue Padre Pio não perdeu? O sangue não tinha um mau cheiro, pelo contrário, tinha cheiro de perfume de rosas. As feridas nunca cicatrizaram, sempre vivas, borbulhantes e sangrentas. Mas a maior dor que Padre Pio viveu e sentiu nesses 50 anos, porque quando ela se tornou visível, ela foi a público, né? E ali a especulação, a imprensa caindo em cima, querendo fazer sensacionalismo, querendo vender jornais, querendo vender notícias, mal incompreensões, até penalizações do Santo Ofício. A igreja penalizou, ele ficou 3 anos sem celebrar uma missa em público, celebrava a missa só de maneira privada, em uma capela pequena dentro do convento, em Nossa Senhora das Graças, em São Giovanni Rotondo, na Itália, e sem receber os seus filhos e filhas espirituais para confissão, para colóquios, para direcionamento, para ensinamento da santa doutrina da Igreja Católica, que ele tanto direcionou os seus filhos. Calúnias, defamações, pessoas de dentro da igreja, pessoas de fora da igreja, porque é certo, se você é um evangelizador, se você propaga a palavra de Deus, você apresenta o reino dos céus, com certeza, quem não acredita em Deus, com certeza vai te caluniar, vai falar mal de vocês, mas isso aconteceu com esse homem, com esse padre, com esse santo, com os mesmos de dentro da sua casa. Mas isso não é para a gente se preocupar. Quem foi que traiu Jesus, se não foi Judas, um apóstolo? Jesus nos mostra como é nossa caminhada, como será a nossa vida, como será esse caminho de santificação. E Padre Pio bem viveu esse momento. Tinha pessoas de dentro da igreja e fora da igreja que diziam que Padre Pio era um psicopata, que ele mesmo se cortava para receber fama, que ele mesmo se dilacerava para dizer que era milagre. E por isso ele ficou em silêncio 50 anos. Ele aprendeu da Madonna de Nossa Senhora, o silêncio de Maria. Ele recitava o Santo Terço e ele não respondeu nenhuma das calúnias, nenhuma das injustiças que ele teve nesses 50 anos que ele passou nessa terra com os estigmas de Jesus. E é um grande ensinamento para nós que estamos hoje aqui. Você que está em casa também. Quem de nós, quando somos defamados, o que queremos fazer? Revidar a defamação. Quando falam mal da gente, o que vem logo, aguça no nosso desejo de fazer? Falar mal daquela pessoa. E Padre Pio nos ensina nessa manhã de quinta-feira de adoração, que o silêncio de Maria é a melhor resposta. Esperar o justo juiz vir e julgar a nossa causa. Assim aconteceu com Padre Pio. Se hoje estamos venerando uma relíquia de 1º grau, que veio do vicariato de Roma, da causa dos santos,
5 fios de cabelo. É a própria presença do santo no meio de nós. Você sabe o que é isso? Lá em Atos dos Apóstolos, fala que os primeiros cristãos colocavam os doentes e as pessoas moribundas na beira da estrada, para quando passasse Pedro, a sua sombra, tocando aquele doente, o curasse. Imagine, se a sombra de um santo é capaz de curar uma enfermidade, é capaz de ressuscitar um moribundo, imagine o próprio corpo do santo, que adentrou essa comunidade, adentrando a sua vida, através do sistema de comunicação da Canção Nova, está entrando na nossa vida, nós que estamos aqui no Rincão. Padre Pio não entrou aqui só espiritualmente, ele adentrou fisicamente. São 5 fios de cabelo. É por isso que vai ter momentos para vocês fazerem as santas venerações, para vocês se aproximarem dessa relíquia, fazer o seu pedido, o seu agradecimento, a sua súplica, aquele impossível que para você até hoje foi impossível, apresente e peça a intercessão desse santo no dia de hoje, que com certeza, assim como ele me auxilia até hoje, em 18 anos, ele também vai te auxiliar, porque a certeza de céu para aquelas pessoas que acolhem a devoção e a filiação de um santo, não só de São Padre Pio. Eu falei para vocês, a igreja tem 20.000 santos, e ainda vai ter muito mais. São homens e mulheres modelo de vida heróica, virtudes, que são exemplos para mim e para você, no dia de hoje. Então, se nós estamos venerando ele hoje, é porque ele silenciou. E ele nos apresenta no dia de hoje, que o silêncio é o grande remédio para as calúnias, injustiças e injúrias que nós podemos sofrer nessa vida. Amém? Amados, Padre Pio é esse também que vivia da oração para a ação. Em um belo dia no convento, em São Giovanni Rotondo, o frei superior do convento chega a Padre Pio e pergunta: Frei Pio, quantos terços você rezou hoje? Ele ficou vermelho da cor de um tomate, porque ele tinha vergonha de falar dos seus exercícios espirituais, que saía do natural e adentrava o mundo sobrenatural. O frei perguntou novamente: Frei Pio, quantos terços você rezou hoje? Ele, balbuciando, ele respondeu: 32 terços. Era um homem que não só rezava, mas ele vivia a espiritualidade mariana. E ele falava a todos nós, filhos espirituais: não só amem Maria, mas busque, revelava para outras pessoas a amá-la também, através da recitação do Santo Terço. Um belo dia, um filho espiritual perguntou a ele: Padre Pio, qual o melhor plano de santidade, caminho de santidade que eu posso trilhar? Ele falou: reze o Santo Rosário. Olha, essa espiritualidade mariana tão simples, que no dia de hoje, como está ficando difícil, dentro de uma casa, dentro de uma família, nós nos reunirmos entre família, entre parentes, e rezarmos o Santo Terço, o Santo Rosário. Não deixe para depois, inicie hoje. Nem que seja uma dezena, inicie com a dezena. Quando você vai ver, está rezando um terço. Quem sabe na frente vai progredindo e vai rezando o rosário.
Filho espiritual de Padre Pio que não reza um terço é um mentiroso. A espiritualidade dele perpassa por uma espiritualidade mariana, eclesiológica, cristocêntrica, uma espiritualidade da cruz. Porque um homem que sofreu tantas defamações, como também na sua própria carne, essas chagas que jorravam sangue, mas ele nunca se lamentou, pelo contrário, ele tinha a certeza que o sofrimento era redenção. Ele falava que da cruz brotava a vida nova, e que nós também, como os devotos e filhos espirituais de Padre Pio, não que nós vamos ser masoquistas, vamos querer sofrer, mas o sofrimento é inerente à vida humana. Nós devemos passar pelo sofrimento, sim, dando glória a Deus, bendizendo a Deus por aqueles momentos que estamos passando, e extrair daquela dificuldade da nossa vida, extrair da dificuldade da nossa vida algo bom, algo que possa ser redenção para mim e para o outro. Padre Pio mostrou isso em vida. Padre Pio é um padre italiano que passou pelas 2 guerras mundiais, a primeira e a segunda. E na Segunda Guerra Mundial, brotou do seu coração um desejo caritativo, de construir um hospital em uma cidadezinha no sudoeste da Itália, que nem emprego tinha. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Itália estava em crise. Mas o seu sonho de fazer o bem, querer o bem e pensar o bem do outro estava em seu coração. E em 1956 é inaugurado, entre as colinas, em São Giovanni Rotondo, a casa Sollievo della Sofferenza, a casa alívio do sofrimento. Um hospital simples, humilde, com apenas 120 leitos. Olha como ele já começou. Os italianos diziam: esse frei está fora da casinha, está louco. Como é que depois da Segunda Guerra Mundial ele vai construir um hospital aqui, se nem aqui emprego tem? Ele puxou o seu terço e falou: a Madonna, Nossa Senhora, ela vai abrir as bolsas e as carteiras dos benfeitores. E assim aconteceu. Veio dinheiro de toda parte do mundo. E em 1956 foi inaugurada a casa Sollievo della Sofferenza. E pasmem, depois de 60 anos, hoje, esse hospital na Itália é referência não só para a Itália, mas para toda a Europa. Aquele hospital que iniciou com 120 leitos, hoje nós temos 1.300 leitos. São 3.500 funcionários e faz atendimento a 75.000 internação por ano, totalmente gratuito. Uma salva de palmas para ele, Padre Pio. É esse mundo extraordinário que a gente consegue enxergar na vida dos santos, e principalmente na vida de São Padre Pio, que também vai acontecer em nossa vida. O movimento dos filhos espirituais de Padre Pio nasce em 2020, com apenas uma conversa entre 3 filhos espirituais: o Rogério, Raquel Quadrada e Frei Luiz Diogo Fuiten. E dali nasceu o desejo. A Raquel falou assim: Rogério, por que não se reunir e todo mês
fazer uma live no Facebook. Eu me lembro como fosse hoje, era pandemia, isolamento social, e Elisângela, minha esposa, dizia assim: Rogério, você vai para onde com isso? Essas lives é só eu e a tua mãe que assiste. Tem 2 pessoas assistindo. E eu dizia assim: Elisângela, pelo amor de Deus, essa live, o primeiro que ganha sou eu e o Frei Diogo. Que nós vamos nos aprofundar, nos estudar dentro da vida, do carisma desse santo. E olhe onde nós estamos hoje. Chegando no nosso 4º encontro, numa quinta-feira de adoração na Canção Nova, já visitamos com essa relíquia 44 arquidioceses e dioceses do Brasil, promovendo a devoção de São Pio. Quando nós iniciamos, era apenas 5 grupos de oração que Padre Pio criou em vida aqui no Brasil. Hoje nós somos 34 grupos. O bispo de Manfredonia, na Itália, ordenou agora, colocou um frei capuchinho, Frei Everaldo, para coordenar esses grupos, pela pungência e o crescimento dos grupos de oração de Padre Pio. E iniciou com aquela live, que tinha apenas 1, 2 pessoas assistindo. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para ele. Padre Pio! Vocês estão representando centenas de filhos espirituais. Os padres aqui que estão aqui estão representando dezenas de sacerdotes que vivem a espiritualidade de Padre Pio e que propaga a devoção de Padre Pio nesses 4 cantos do Brasil. Do dia 3 ao dia 8 de setembro deste ano, eu fui para a primeira missão internacional. Estivemos na cidade de Uruguaiana, no extremo sul do nosso país. E lá fomos visitar a Arquidiocese de Salto, no Uruguai, e visitamos também a Diocese de Paso de los Libres, na Argentina. Um povo sedento, devotos de Padre Pio. E olhe, meu povo, esse Padre Pio, ele quer andar ainda por muitos mais caminhos. E vocês, nas suas paróquias, nas suas capelas, nas suas comunidades, vocês são propagadores também da vida dos santos. Nós estamos em unidade com a nossa igreja. Perdemos recentemente um grande Papa, que para mim é santo, Papa Francisco. Ele foi o Papa que mais constituiu sessões de beatificação e de canonização na nossa igreja. Foram 940 pessoas que se tornaram beatos e santos pelas mãos do Papa Francisco, em 12 anos de pontificado. E o Papa Leão XIV não está tão distante. Ele já fez 2 sessões, aonde ele já constituiu 179 beatos, servo de Deus, e por último, Carlos Acutis, santos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a nossa igreja acredita verdadeiramente que quando nós apresentamos a vida dos santos e santas, é o caminho mais fácil das pessoas se converterem, das pessoas também aguçarem em seu coração o desejo de ser santo e santa de Deus. E para finalizar esse momento, para iniciarmos a adoração aos santos dos santos, Jesus, eu queria deixar uma historinha com vocês, para também aguçar o desejo de santidade na vida de vocês.
No dia 22 de setembro de 1968, um dia antes da morte de Padre Pio, em São Giovanni Rotondo, ele pega o terço dele e chama Frei Modestino, o frei superior do convento. E ele entrega o seu terço a Frei Modestino e diz assim: Frei, segure o meu terço, propague os meus grupos de oração e acolha os meus milhares de filhos espirituais que tem nos 4 cantos do mundo. Digo a vocês, dia 23, faleceu o Padre Pio. Frei Modestino segurou esse terço com tanta força que, quando o Padre Pio morreu, só tínhamos 122 grupos de oração em 6 países no mundo. Hoje, somos mais de 4.000 grupos de oração em 48 países no mundo. Uma salva de palmas para ele. Padre Pio! E Frei Modestino morre em 2016, com fama de santidade. E em 2021, o Vaticano recebe o processo de canonização do filho espiritual de Padre Pio, Frei Modestino. E hoje ele já é servo de Deus, pela graça de Deus. E assim Padre Pio quer fazer comigo e com você, novos santos e santas da nossa igreja. Uma salva de palmas para ele. Padre Pio!